produtores rurais sofrem já com as mudanças no clima. Pesquisadores apontam perdas significativas para várias culturas se a temperatura global aumentar ainda mais nos próximos anos. Vamos mostrar agora uma reportagem onde você vai ver como ficaria a nova geografia agrícola do Brasil com o aquecimento do planeta e os prejuízos para algumas áreas do país. O ecossistema em todo o mundo começa a sentir as consequências do efeito estufa. O aumento da temperatura global derrete geleiras, eleva o nível dos oceanos, provoca secas desastrosas, enchentes devastadoras e perdas incalculáveis para a economia global. O setor mais afetado é o agrícola. Um estudo desenvolvido pela Embrapa, Unicamp e Embaixada Britânica mostra o que a elevação de 3 graus na temperatura média causaria para o agronegócio brasileiro. Com o clima mais quente, haveria uma intensa migração de culturas. A soja sairia da região sul e teria que ser cultivada somente no centro-oeste. O milho seria extinto no nordeste, mas sobreviveria nas outras regiões do país. A pecuária de corte ficaria inviável no centro-oeste e resistiria apenas na região sul. O mesmo ocorreria com a produção de leite. As lavouras de algodão teriam que deixar o nordeste e migrariam para a região centro-oeste. O café teria que deixar o sudeste e seria produzido apenas no sul do Brasil ou até mesmo em parte da Argentina. A fruticultura de climas temperados, como a maçã, seria extinta no Brasil. Já a produção de frutas tropicais teria que migrar para o sul. A cana-de-açúcar, ao contrário das demais culturas, teria um aumento de produção e também passaria a ser cultivada na região sul. Segundo o pesquisador da Embrapa, Hilton Silveira Pinto, um dos responsáveis pelo estudo, se a previsão sobre o aumento da temperatura se concretizar, o agronegócio brasileiro terá prejuízo de 7 bilhões e 400 milhões de reais ao ano em 2020 e de 14 bilhões em 2070. As pesquisas apontam que a soja seria o produto mais prejudicado. É o principal grão produzido pelo país, com mais de 60 milhões de toneladas na safra 2007-2008. Haveria perda de até 40% da área de baixo risco para o plantio, com prejuízos de até 7 bilhões e 600 milhões de reais por ano em 2070. Mantendo-se essa situação de hoje, sem melhoramento, sem nada. Só as culturas alimentícias, os grãos, por exemplo, a perda do país é da ordem de 17 bilhões de reais por ano. A produção de grãos do centro-oeste já começa a sentir com o aumento do calor. Secas cada vez mais prolongadas e a queda da umidade do ar têm prejudicado os produtores. O clima cada vez mais seco e quente exige mais insumos, mão de obra e uso de máquinas e implementos para se elevar ou manter a produção. Mas não é só isso. A alteração do clima também pode causar acidentes que levam a grandes perdas. Essa lavoura de 120 hectares de milho aqui na região de Campo Verde, no Mato Grosso, é um exemplo do que o aumento da temperatura está causando à agricultura. A palhada do milho está assim, completamente seca. Isto é o efeito de baixíssima umidade do ar e altíssima temperatura por vários dias seguidos. E não é só isso. Uma simples fagulha pode causar grandes prejuízos. É o que aconteceu bem aqui ao lado. A fagulha desprendida de uma colheitadeira causou isso. Milho queimado, terra queimada, até perder de vista. Foram mais de 100 dias de trabalho prejudicados e mais de 100 mil reais em prejuízo. No lugar onde antes havia um milharal pronto para a colheita, agora há apenas cinzas e espigas queimadas, que só servem para alimentação animal. O técnico agrícola Luiz Antônio Bezerra, responsável pela fazenda Santa Amélia, olha com tristeza para o prejuízo causado pelo fogo. Foram 51 hectares de milho safrinha destruídos. Bezerra teme pelo futuro e põe a culpa na mudança do clima causada pelo homem. Nós levamos mais de 100 dias para chegar até aqui, para cultivar esse milho, e só sobrou cinza, né? Só cinzas, um prejuízo de mais de R$ 1.800 por hectare e um prejuízo que não é só desse milho que está queimado aqui, é um prejuízo que a gente tem no solo também, né? A gente perdeu o potássio desse solo, né? O biotipo desse solo perdeu também. Tem que refazer todo o trabalho de adubação, preparação do solo, né? Adubação e preparação do solo, para a gente chegar no teor adequado para cultivar de novo aqui. O café, outro importante produto agrícola do país, também sofreria perdas gigantescas. Embora o clima quente seja bom para a planta, apenas a região mogiana, em São Paulo, e o sul de Minas Gerais
continuariam produzindo café de boa qualidade. E mesmo com a migração do café para o sul do Brasil, haveria problemas com a queda de produtividade. Segundo o estudo da Embrapa e da Unicamp, a produção brasileira tende a cair cerca de 10% por falta de áreas com boas condições climáticas para a cultura. Até mesmo o produtor Eduardo Aranha, que planta cafés especiais em Itapira, na região mogiana, em São Paulo, está sentindo dificuldades devido ao aumento da temperatura. Ele teve que aumentar os custos de produção para adaptar as plantas à mudança do clima. A gente percebe sim os efeitos da mudança climática. Uma das primeiras ações que fizemos na fazenda foi realmente o plantio de árvores, o sombreamento do café. Até no começo foi um pouco criticado pelos agrônomos, técnicos que analisavam a cafeicultura, pela questão que afetaria a produtividade do pé de café. Mas a nossa intenção era justamente manejar o solo. Não estávamos pensando tanto na questão da mudança climática. Mas nesses últimos 10 anos a gente viu que a questão do sombreamento está sendo muito importante para manter uma temperatura e também uma umidade do solo, o que ajuda na produtividade da planta, sim, diretamente. E além disso, também na qualidade, ela tem uma maturação mais lenta e tem um rendimento maior pelo tamanho dos frutos.